Então, aqui a gente vai começar a discutir já técnicas de implementação. Acho que alguns de vocês, pelo menos, estão curiosos já sobre implementação. Inclusive, já fizeram perguntas na aula passada sobre implementação. Então, hoje vai começar a discutir isso e vai continuar na parte 2 do curso, depois da prova 1. Então, hoje é tipo um teasing, uma pequena introdução ao conceito, e depois a gente volta com mais detalhes sobre as várias técnicas de implementação. Então, obviamente, para você implementar uma linha de produto de software, você tem que ter alguma forma para implementar variabilidade no código. Então, seria um pré-requisito você ter formas de implementar essa variabilidade. Tem várias formas: arquivos de configuração orientada a aspecto, passar parâmetros, linhas de comando. No lado do servidor, como foi discutido em alguma reunião passada, né, pode ser feito isso do lado do servidor, sem o cliente estar sabendo, ou não, né, pode ser necessário recompilar o sistema. Então, tem várias formas diferentes, com suas vantagens e desvantagens. Então, o livro, nessa parte, no capítulo 3, ele discute algumas coisas a se considerar e dá exemplo de algumas técnicas que depois é explicado ao longo do curso, e explicado ao longo do livro também. Então, tem uma definição de variabilidade do livro, peguei exatamente nos termos do livro. Variabilidade é a habilidade de derivar produtos de um conjunto comum de artefatos. Então, você implementa, o desenvolvedor implementa vários artefatos de software, e a variabilidade permite você derivar diferentes produtos a partir desse conjunto de artefatos. Poderia ser pensado em módulos, por exemplo, arquivos, e aí você, dependendo de como você combina esses arquivos, você tem diferentes produtos. Aí nesse capítulo discute essa primeira parte da aula, a gente vai focar nisso, discute várias classificações dessas técnicas de implementação. Então, tem muitas técnicas na literatura, principalmente na literatura acadêmica. Tem várias também que são adotadas na indústria de software. Por exemplo, pré-processamento ou compilação condicional, bastante usado mesmo na indústria de software. No Linux, por exemplo, usa bastante pré-processamento. Então, o livro se preocupa em classificar e usa 3 dimensões para essa classificação. Uma dimensão que seria em relação ao tempo de binding, o tempo de... não fugiu a palavra binding aqui, de casamento mesmo, de associação das features. Então, em relação ao tempo, em relação à linguagem ou ferramenta, então você pode ter técnicas que são ferramentas para apoiar a variabilidade, pode ter técnicas que são linguagens mesmo, propriamente linguagem de programação, para apoiar a implementação de variabilidade em linhas de produto de software. E uma terceira classificação seria anotação versus composição. Você poderia anotar o seu código, por exemplo, os pré-processamento e FDF são técnicas que anotam o código. Você pode ter técnica que compõe. Por exemplo, você pode ter diferentes arquivos que, dependendo se ele vai ser incluído ou não no sistema, ele vai adicionar uma nova funcionalidade ou não ao sistema. Poderia ser até um componente, tipo um jar, em tecnologia Java, que ao incluir ele te traz novas funcionalidades, novas características ao sistema. A gente vai ver cada uma dessas classificações aqui ao longo da aula. Vamos começar pela classificação do tempo de binding. Nesse caso, a gente poderia pensar, ou é fácil de pensar, em 3 níveis, né? Você deve ter visto aqui em disciplinas do curso de vocês, provavelmente em disciplinas de compilador, onde você tem, por exemplo, um binding no tempo de compilação, um tempo no binding de loading, ou de carregamento, e o binding de tempo de execução, runtime. O primeiro e o último são os mais comuns e costumam ser chamados também de static variability ou dynamic variability, variabilidade estática ou variabilidade dinâmica, no caso de linha de produto de software, obviamente, ou no caso de tecnologia semelhante. Algumas pessoas também costumam chamar de sistemas configuráveis e usam termos parecidos. Então, variabilidade estática, variabilidade dinâmica. Vamos ver cada um deles com um exemplo, uma definição breve, apesar de ser relativamente intuitivo, mas vamos pegar a definição do livro e alguns exemplos de técnicas de variabilidade em cada um dos casos. Por exemplo, no caso de binding no tempo de compilação. Então, nesse caso, a definição seria que o desenvolvedor ele toma a decisão de incluir ou não uma feature, uma nova funcionalidade, uma nova característica, no tempo de compilação, ou durante a compilação, ou antes da compilação. Então, os 2 casos são chamados de binding em tempo de compilação.
Por exemplo, se você usar um pré-processamento, você faz isso antes da compilação. Então, também é chamado de binding no tempo de compilação. Aí o código que não for selecionado com a feature, o código das features que não foram selecionadas, eles não são compilados. Então, por isso que é chamado de binding em tempo de compilação. Você faz alguma separação e só compila aquele código das features que vão entrar no produto final, no sistema. Então, pensando no nosso exemplo de aplicação que eu dei desde o início do curso, que é o Mobile Media, então vamos supor que a funcionalidade de copiar mídia não está selecionada. Essa feature não está selecionada, copiar mídia. Então, o código que tem a ver com copiar mídia, ele é removido, por exemplo, pelo pré-processamento, ele não vai nem ser compilado no produto final. Então, vai ser removido antes, se for usado, por exemplo, um pré-processador. Programação orientada à característica também é considerado como bind de tempo de compilação, porque, de certa forma, você não vai compilar aquelas funcionalidades que não foram selecionadas. Então, é separado em vários arquivos, que são chamados as features, ou dependendo da linguagem, a gente vai ver mais para frente, uma das linguagens é chamada de refinamento também. No Arred, por exemplo, é chamada de refinamento. Então, basicamente, são vários arquivos. Você só vai incluir os arquivos que pertencer às features selecionadas, as características selecionadas. Se não for selecionada a característica, não vai ser incluído aquele arquivo e não vai ser compilado. Então, de certa forma, é um bind de tempo de compilação onde é feita a exclusão do código das features antes de compilar o sistema. Beleza? O segundo caso, que é mais incomum, pelo menos não tem muito na literatura, seria o bind em tempo de carregamento, tempo de loading. Então, nesse caso, o desenvolvedor ele decidiria se a feature vai ou não ser selecionada quando o programa está começando. Como que ele faz isso? É fácil, por exemplo, poderia, na linha de comando, passar parâmetros. Então, ao carregar o sistema, você passa um conjunto de parâmetros. Esse conjunto de parâmetros vai ativar ou não determinadas funcionalidades, determinadas características. Ou arquivos de configuração, né? Mais comum isso aqui. Ao carregar o sistema, é lido um arquivo de configuração e o arquivo de configuração tem lá as opções, as características que vão ser ativadas ou desativadas. Certo? Então, para compilar está todo o código lá de todas as características, mas em tempo de carregamento, um arquivo de configuração ou parâmetros ou alguma outra forma vai decidir se aquela funcionalidade vai estar ativa ou não. E o terceiro caso, que é o chamado variabilidade dinâmica, é você conseguir ativar e desativar a feature, a característica, em tempo de execução. Então, o programa não é parado e reiniciado. O programa continua rodando, mudou, por exemplo, algum arquivo de configuração, algum parâmetro também, nesse caso, e, de repente, aquela funcionalidade que estava ativa passou a ser não ativa, passou a ser desativada. Então, a reconfiguração é disparada por algum estímulo, pode ser um estímulo externo da aplicação, por exemplo, atingindo determinada situação. Vamos supor que era uma versão trial, venceu o tempo de uso e aquela funcionalidade desapareceu. Então, um estímulo ali que fez internamente a funcionalidade ser desativada. Ou algum estímulo externo, como, por exemplo, substituir um arquivo de configuração, mudar algum parâmetro, ou mesmo o administrador do sistema editou lá para aquela funcionalidade não estar mais disponível para o usuário final. Então, esse é chamado de binding em tempo de execução, runtime binding, que ocorre em tempo de execução do sistema, onde o produto pode ser variado, a funcionalidade, a característica pode ser ativada ou desativada. Aí tem alguns exemplos discutidos no livro. Eu não vou explicar essas técnicas por enquanto, não. Vou deixar mais para frente no curso, eventualmente a gente volta nelas. Nem no livro ele não explica muito, mas ele dá algumas citações. Mas o nome, às vezes, é fácil de você intuitivamente imaginar o que é. Então, por exemplo, programação baseada em parâmetros seria você passar parâmetros, por exemplo, por linha de comando para a aplicação ativar ou desativar determinadas funcionalidades, determinadas características. Ou programação orientada a contexto. Então, contexto aqui seria
aquelas aplicações que elas têm comportamento diferente dependendo de localização, dependendo do contexto como um todo, né? Uma forma fácil de pensar em contexto seria localização. Então, por exemplo, a aplicação de um dispositivo móvel, de um celular, e quando eu passo numa região que tenha muitos bares e restaurantes, vamos supor na Avenida Flêming, aqui em BH, ele começa a ativar a funcionalidade de mandar alertas de que tem restaurantes ali perto. Então, os três tipos no tipo de binding, né? Compile time, load time, runtime. Aí o livro discute também alguns casos de vantagens e desvantagens de cada um. Então, eu tentei colocar nesses slides aqui vantagens de você usar o tempo de compilação, o binding tempo de compilação. Por exemplo, quando você usa o binding tempo de compilação, você tem algum espaço a mais para otimizações, porque você sabe que aquele código da funcionalidade, da característica, não vai para o produto final. Então, não vai ocupar tanta memória, não vai estar lá o código não vai estar compilado. Então, o programa vai estar menor, ocupar menos memória. Eventualmente vai rodar mais rápido, né? Porque vai estar ocupando menos memória. Então, é discutir essa vantagem aqui de você realmente remover o código no produto. Então, antes de compilar, você remove aquele código e aí você tem, em muitos casos, a oportunidade de otimizar o seu produto. Em load time e runtime, você não tem isso, porque você compila tudo, mas compila todo o código, mas dependendo do arquivo de configuração ou do contexto, você configura a sua aplicação, por exemplo. Então, de certa forma, ele pode ter algum overhead, alguma perda aí em termos de uso de memória, em termos de performance, porque o código está todo lá, só está desativado ou ativado a partir de um arquivo de configuração, por exemplo, ou a partir de um if. Então, seria mais ou menos a vantagem de você usar o binding tempo de compilação, o binding tempo de runtime, aí algumas vantagens, principalmente em relação ao load time. Então, a vantagem dos dois, assim, no load time e do runtime, é que, de certa forma, dá maior flexibilidade. Então, você pode mais rapidamente reconfigurar a sua aplicação. Seja ao começar, você mudou o arquivo de configuração e vai ler um novo arquivo, ou receber um novo parâmetro, e aí vai reconfigurar, você não precisa recompilar a aplicação nesse caso. Ou no caso do load time exclusivamente, você pode, inclusive, mudar a configuração sem ter que reiniciar. Então, o load time, na verdade, o runtime te permite isso, o load time requer que você faça um restart, né? Você recarrega a aplicação. Então, no caso do runtime, tem essa vantagem de você conseguir reconfigurar sem ter que reiniciar a aplicação. Beleza? O segundo tipo aí, a segunda classificação comum que é discutida no livro, que são técnicas que envolvem linguagens de programação e técnicas que envolvem ferramentas para apoio à variabilidade. Então, basicamente, seriam esses dois tipos aí nessa categoria, nessa dimensão, como o livro chama, a segunda dimensão. Você tem técnicas baseadas em linguagem de programação e técnicas baseadas em ferramenta. Um slide para cada uma aqui para tentar definir, apesar de ser bem intuitivo, mas o que seria a técnica baseada em linguagem? Seriam técnicas que usam realmente mecanismos providos pela linguagem de programação. Por exemplo, usa o if, da linguagem estruturada, linguagem orientada a objeto. Então, você pode usar o próprio mecanismo da linguagem sem nenhum suporte à ferramenta adicional. No caso de C, por exemplo, você tem o próprio pré-processamento ou compilação condicional, os if-def, que te permite você implementar variabilidade usando mecanismos da própria linguagem de programação, sem precisar de suporte adicional de ferramenta além da linguagem, além do compilador da linguagem. Normalmente, nesse caso, a implementação da feature e o gerenciamento da variabilidade está tudo localizado no código, então a linguagem de programação é usada tanto para você implementar a funcionalidade quanto para você gerenciar a variabilidade, por exemplo, lá nos condicionais, em variáveis que talvez tenham um valor booleano, true ou false. Quando a variável está true, a funcionalidade está ativada, a característica está ativada. Quando a variável está false, a característica está desativada. Então, você acaba gerenciando
ou é comum, né, que gerencia, não, nada impede que você tenha um arquivo de configuração, uma coisa que não está na linguagem. Mas o caso típico é que muitas vezes você implementa e também gerencia a variabilidade ali no próprio código, usando mecanismos da linguagem de programação. Alguns exemplos: orientação a aspecto para programação orientada a característica, para programação orientada a aspecto, né? Aspect-J. Então, Aspect-J é a linguagem e paradigma seria programação orientada a característica. Ou programação orientada a feature, você tem uma linguagem também, um array, então essas linguagens já te provê mecanismo para você tanto implementar a variabilidade, tanto implementar as características, quanto gerenciar a variabilidade, gerenciar aí a configuração dos seus produtos. O outro lado, também intuitivo, seria você ter ferramentas além da linguagem de programação. Então, você instala uma ferramenta a mais que vai te ajudar na configuração. Principalmente as ideias, eu coloquei aqui exemplos de 2 ideias. Na verdade, Feature Ideia é um ambiente de desenvolvimento mesmo. Provavelmente a gente vai usar ele ao longo do curso. Até na atividade da aula passada é possível fazer com Feature Ideia. Eu já fiz esses semestres anteriores. E o CID, ou Color IDE, seria uma forma de você representar visualmente com cores as características, e isso, de certa forma, tem um suporte de ferramenta também. Então, cairia aqui em técnicas baseadas em ferramenta, onde você tem um suporte ferramental. Além da linguagem de programação, você tem suporte de ferramenta, como, por exemplo, do ambiente de desenvolvimento, para te ajudar, principalmente na gerência de variabilidade. No Feature Ideia, por exemplo, pode criar arquivos .config. Aí, cada arquivo .config tem uma lista de características que pertence a um produto. Então, você pode representar vários produtos diferentes com vários arquivos .config, que seriam várias configurações diferentes da linha. Além de outras coisas, por exemplo, suporte ferramental para teste, no caso do Color IDE, do CID, o suporte por cores para você, por exemplo, visualizar o código só de uma característica. Eu quero ver só a característica amarela, e o código em amarelo aparece para você. Então, uns mecanismos de filtragem apoiados por ferramenta. Beleza? Então, o primeiro caso era a classificação em termos do tempo, pode ser em termos de compilação, tempo de carregamento ou em tempo de execução. O segundo, a classificação discutida no livro, que essa que a gente viu suportado por linguagem ou apoiado por ferramenta. E o terceiro seria anotação ou composição. Terceira dimensão, que pode ser classificada as técnicas de variabilidade. Então, basicamente, nessa dimensão tem essas 2 classificações. As técnicas que usam anotação e as técnicas que usam composição. De novo, uma definição breve com exemplos. Então, as técnicas que usam anotação. Então, elas anotam, de certa forma, o código. Tipicamente, anota o código para cada característica. Então, o mais fácil de pensar é o caso do pré-processamento e os if-def, para quem conhece. Então, voltando lá no nosso exemplo do Mobile Media, eu quero separar ou anotar o código da funcionalidade da característica copy. Eu vou lá todo o trecho de código que pertence à copy e coloco um if-def, por exemplo, uma anotação para os diferentes tipos de mídia, foto, vídeo e música, mesma coisa. Essa funcionalidade aqui essa característica é foto, então todo código que pertence à foto é anotado. Essa característica é vídeo, todo código que faz menção a vídeo é anotado. E aí eu consigo configurar, se eu quero um produto que gerencia só foto, eu vou incluir no meu produto só o código que tem a ver com foto. Beleza? Posso fazer isso por pré-processamento, eu posso fazer isso pelas statements, as comandos if mesmo na linguagem de programação. Então, não necessariamente você precisa instalar um pré-processador para implementar uma linha de produto de software. Pode implementar a linha de produto de software só na linguagem Java, com a linguagem Java e com as anotações if, que também é considerada anotação. Se foto igual a true, ou se foto, né? Se foto for uma variável booleana, que assume verdadeiro ou falso, então você coloca lá um comando if e ali dentro você coloca o código que será feito se aquela característica foto estiver ativa.
O último caso seria as técnicas baseadas em composição, que aí não é anotar o código, sim separar fisicamente. No livro é usado o termo unidade, ou unidade de composição. O termo mais longo seria unidade de composição, ou composable units, ou o termo mais curto, unidade mesmo. Mas pode ter várias unidades, como por exemplo um arquivo do código-fonte mesmo, arquivo.java, ou um container, um .jar, por exemplo, na tecnologia Java, ou um módulo, um conjunto de arquivos, um pacote, por exemplo. Você tem ali vários arquivos, você pode incluir ou não aquele pacote, ou mesmo um container. Pode variar. Então, nesse caso aqui, o ideal é que você tenha uma unidade para cada feature. Então, se você vai incluir a feature e copiar, por exemplo, no Mobile Media, eu vou incluir o arquivo, que é um único arquivo que implementa aquela funcionalidade de cópia. Eventualmente, você pode não conseguir colocar todo o código da característica da feature em um único arquivo. Então, poderia ser, por exemplo, um módulo, um pacote. Então, vou colocar o pacote que lá tem vários arquivos .java e esses arquivos conjuntamente implementam a funcionalidade da característica. Implementam a característica. Então, o que é esse unit aqui pode variar dependendo da tecnologia que você estiver usando, mas o conceito é esse, de que você vai separar fisicamente mesmo, em locais distintos, o que é o código de cada característica. E aí, quando você for configurar um produto, você vai compor aquelas unidades que fazem parte da característica selecionada e aquelas unidades vão ser juntas, ser compostas no produto final. Acho que a forma mais intuitiva de entender essa técnica é por meio de plugins. Então, pensa no Eclipse, por exemplo, que tem lá as suas funcionalidades básicas, e se você quer incluir uma nova funcionalidade, uma nova característica para modelagem, por exemplo, usando o ML, você tem um plugin para modelagem UML. Se você quer estender o seu Eclipse com uma determinada linguagem de programação, se você quer programar em Python no Eclipse, você pode implementar, ou pode estender o Eclipse com um plugin para Python, ou com um plugin para Java, que já é o default. Então, é uma forma bem intuitiva de pensar nisso aqui. Então, basicamente, você tem os plugins, que são um conjunto de arquivos, na terminologia que está usando aqui, uma unidade, que implementa aquela nova característica, e ao incluir aquela unidade, você inclui a característica no sistema. Você reconfigura o sistema para incluir aquela característica. Programação orientada a característica a gente vai ver também no curso, e programação orientada a aspecto também segue essa mesma linha, de você separar fisicamente em arquivos diferentes cada funcionalidade, cada característica. E aí, quando você vai configurar o seu produto, em termos de Product Configuration, configurar o produto, você compõe aquelas unidades que pertencem às features selecionadas no seu produto final. Beleza? Algumas vantagens e desvantagens discutidas no livro. Eu peguei aqui só um caso para cada um, só para ilustrar os slides, mas no livro a discussão é um pouco mais completa. Por exemplo, um problema de técnicas de anotação. Muitas vezes a literatura critica essas técnicas de anotação, como, por exemplo, o pré-processamento, os if-def da vida, porque elas deixam o código bem mais complexo. Então, fica tudo ali misturado dentro do código-fonte, aquelas várias anotações com os códigos das várias funcionalidades. Aí tem ali misturado coisas de segurança, por exemplo, estou pensando no Mobile Media, coisas de copiar, com coisas de visualizar as mídias favoritas, com coisas de ordenação, são todas características opcionais no Mobile Media. Fica tudo ali misturado no mesmo código-fonte, com várias anotações, uma anotação dentro da outra, e começa a ficar muito complexo aquele código, difícil de entender, então atrapalha a readability, a leitura do código, atrapalha também a modularidade, então as coisas não estão mais separadas, estão misturadas ali com várias anotações do que é cada, de qual característica que cada código pertence, cada trecho de código pertence. Então essa é a principal crítica das técnicas de anotação, é que você anota o seu código, mas o seu código vira uma bagunça se você tiver muitas opções de configuração, muitas características. Por outro lado, uma crítica para as técnicas de composição seria que é
é complicado você manter esse mapeamento do que são as suas unidades, o que são as suas features. Esse gerenciamento fica um pouco mais simples se você separar uma unidade, por exemplo, um arquivo ou um pacote para cada característica. Mas ainda assim tem as restrições, né? A característica de copiar requer que você tenha a característica de gerenciar álbum. Você só pode copiar se você consegue gerenciar álbum, criar álbum, por exemplo, para suas mídias, para suas músicas. Então, essas coisas é difícil você representar facilmente essas dependências entre as funcionalidades, entre as características. Então, esse é o principal desafio para as linguagens composicional, por mais que você consiga separar em arquivos diferentes, você tem algumas restrições, pode ter conflito do arquivo de tal característica com o arquivo de tal característica, e você gerenciar isso, esse mapeamento das características para as unidades e também as dependências entre os arquivos ou entre as características, torna mais complicado o gerenciamento. Mas note que não são mutuamente exclusivos. Isso vale tanto para esse caso de anotação e composição, que o livro discute mais explicitamente, mas também para as outras. Então, você não precisa usar só, por exemplo, técnicas baseadas em anotação. Não precisa ser só if def pré-processamento no seu código. Você pode ter parte que é anotação, parte que é composição. Então, você pode combinar, por exemplo, orientação a aspecto, que é uma técnica de composição, com compilação condicional pré-processamento, que é uma técnica de anotação. Então, o livro discute explicitamente aqui que é possível essa combinação, mas também vale para as outras técnicas. Você pode ter parte que é provida pela linguagem de programação, por exemplo, e parte que é provida por ferramentas adicionais. Aí você tem uma linha de produto de software que usufrui tanto das vantagens da linguagem quanto das ferramentas adicionais que dão apoio. No trabalho em grupo em particular, fazendo um parênteses aqui, seria bom vocês tentarem usar o máximo possível desses conceitos. Então, não precisa se escolher uma tecnologia e só naquela, não. Eu vou implementar um trabalho em grupo usando pré-processamento, com if-def, compilação condicional, e usar só ela no trabalho. Não, aí você vai estar perdendo a oportunidade de usar outros conhecimentos. Possivelmente a sua nota pode ser impactada em relação a um grupo que foi mais criativo, usou um pouco de orientação a aspecto, combinou com programação orientada a característica, que combinou com padrões de projeto, com compilação condicional, if-def, e aí entrega um trabalho mais rico, mostrando que exercitou conhecimento de diferentes tecnologias. Então, no trabalho em grupo, tente fazer isso, usar a combinação de várias técnicas que permitem implementação de variabilidade. Beleza? Como eu disse, você está no capítulo 3, eu peguei só o início do capítulo, basicamente a seção 3.1. Tem outras coisas importantes no capítulo, mas eu vou deixar mais para frente. Para esse momento, eu achei que essa classificação já seria suficiente.